que se encontra, meus irmãos, no livro, aleluia, de Shemot, Êxodo, capítulo 7, capítulo 6. Vamos aqui, meus irmãos, livro de Shemot, Êxodo, capítulo 6, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos aqui, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos no capítulo 7, creio que é no capítulo 7, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 8, e depois nós vamos continuar na meditação. Diz assim a palavra de Deus, Shemot, Perek 7, Pasuk 8. Amém? Diz assim: E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moshe e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Eterno ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Amém? Queridos amados, nós vamos aqui, irmãos, primeiramente meditar, é que esse texto nos traz uma pergunta. A primeira pergunta que nós vemos aqui é que o Eterno fala para Moisés e Arão para lançar a vara perante Faraó, que ela se tornará em serpente, quando Faraó pedir um milagre. Moisés fizeram isso e a vara de Arão se tornou numa serpente. Mas no verso 11 diz também que os sábios, encantadores e os magos do Egito, através de magia, amém? Fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Então, a primeira pergunta que nos vem, meus amados, é por que o Eterno, ele falou para Moisés para que fosse lançada a vara perante Faraó, para que essa vara se transformasse em serpente, se o Eterno mesmo já sabia que os magos do Egito iam fazer a mesma coisa, e que o Faraó ficaria com seu coração endurecido. Por que será que o Eterno, aquele que conhece ontem, hoje, eternamente, para o Eterno não tem tempo, ele tem tudo diante dos olhos, ele falou para Moisés lançar a sua vara, sabendo que os magos iam fazer a mesma coisa. Amém? Diz o Talmud, meus irmãos, que o Faraó não só chamou os magos, mas até meninos de 5, 6 anos para fazerem esse sinal, porque os meninos egípcios eram instruídos na prática de magia desde criança. E o Faraó, ele mesmo se sentiu rindo, como se isso daí fosse uma coisa muito fácil para os egípcios fazerem, transformar uma vara em serpente. Então, a pergunta que novamente se faz é por que o Faraó, né, o Eterno permitiu isso, sabendo que até as crianças e meninos do Egito fariam o mesmo milagre. E a resposta, meus irmãos, nós vamos ver no Rambam Maimônides, amém? Que ele diz para nós, nos seus escritos, que não era para que o Faraó ficasse com o coração amolecido, mas, e também não era uma demonstração de força de Moisés. É porque através desse sinal de transformar uma vara numa serpente, foi que o Eterno quis dizer para Faraó que ele estava sendo para o povo de Israel.
Porque sabemos, meus irmãos, que o Eterno já tinha falado para Abraão, né, nosso pai Abraão Avino, que ele teria sua descendência escrava em terra alheia, como está no livro de Gênesis, por 400 anos. Então o Eterno já havia falado isso para Abraão, amém? E ali, meus irmãos, o Eterno colocou na mão de Faraó um cajado para fazer o povo de Israel escravo. E o povo de Israel estava inicialmente sendo escravo, como todos os escravos, em que normalmente se faziam. Só que, a partir de um determinado momento, Faraó, a vara de Faraó não era mais uma vara. O Egito não estava fazendo mais Israel um escravo para crescer, para ganhar território, para expandir o seu império, mas estava fazendo o povo de Israel escravo por maldade. Então, a vara que o Eterno tinha colocado na mão de Faraó, ela já havia se transformado numa serpente na mão de Faraó, porque estava picando os filhos de Israel além do que um escravo suportaria. Aleluia. E exemplo disso, meus amados, nós vamos ver ali em Êxodo, no capítulo 1, amém? No versículo, meus amados, aleluia, 11, quando diz assim: e puseram sobre eles, ou seja, sobre o povo de Israel, os filhos de Israel, maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Também diz o Talmud, meus irmãos, que Pitom e Ramsés remetem às cidades que foram construídas, cujos nomes foram construídos sobre a areia movediça. Então, o povo de Israel construía a cidade e a cidade afundava e o povo era obrigado a construir algo que não tinha sentido nenhum. Então, era um grande sofrimento, era uma grande humilhação para o povo de Israel, que ficava trabalhando à toa, amém? E isso está no Talmud, porque, meus irmãos, o povo de Israel ficava sendo humilhado além da escravidão, amém? Além de uma escravidão normal. Por isso que a vara que o Eterno deu na mão de Faraó para escravizar Israel, Faraó estava fazendo daquela vara uma serpente. E nós vemos aqui, meus irmãos, também, aleluia, um ponto interessante, meus irmãos, que fala também aqui, agora voltemos lá ao capítulo 7, louvado seja Deus. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 12, amém, aleluia, algo que não é normalmente representado quando as pessoas às vezes querem se referir a esse fato da vara de Arão que se transformou numa serpente, amém? Isso aqui nós vamos ver que não foi a serpente cuja vara de Arão se transformou, que tragou as outras serpentes, mas como diz aqui no verso 12, está explícito, inclusive na Bíblia em português, a vara de Arão tragou a vara deles. Amém? Então, veja bem, o milagre foi dobrado. A vara se transformou numa serpente, a vara de Arão, a vara dos magos se transformou numa serpente, as varas, todas as varas todas as serpentes se transformaram em varas novamente, e a vara de Arão, como vara, tragou as varas dos magos, dos egípcios. Amém? E vara também, que os meninos, todos aqueles que fizeram serpentes naquele sinal ali. Então, nós vemos aqui que houve um sinal dobrado. As varas foram em serpentes, e as serpentes se transformaram em vara, e a vara de Arão é que tragou a vara deles. Aleluia. Amém? Também queria chamar a atenção dos irmãos aqui, que nós vamos ver na sequência, meus irmãos, amém? Em que Faraó, ele vai, aleluia, louvado seja o nome do Eterno, vai também receber agora um juízo de Deus, amém? No verso 19, diz o Senhor para Moisés: dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue.
e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. É interessante, meus irmãos, que aqui o Eterno está dizendo para que haja sangue em toda a terra do Egito. Não é só no Nilo, em todo lugar, poço, lago, todos os lugares do Egito, onde tivesse água, haveria de ser transformada em sangue. E o Eterno se dirige a Moisés. E Moisés, no verso 20 diz, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito, ó, toda a terra do Egito. Aí a pergunta agora, meus irmãos, vem no verso 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Eterno tinha dito. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que o Eterno tinha feito Moisés, Arão mesmo é que lançou a vara, e é interessante a gente ver, irmãos, antes da gente entrar nesse outro comentário, que o Eterno fala com Moisés, mas quem lança a vara nas águas é Arão. E por que Arão levantou, ele é que feriu as águas, e não Moisés? Porque, meus irmãos, Moisés, ele veio, o nome dele, Moisés, ele foi salvo pelas águas. Amém? Ele foi salvo ali pelas águas, quando nas águas a filha de Faraó o encontra, amém? E salva ele da morte. Então, como as águas do Nilo foram um instrumento do Eterno para abençoar Moisés, nós vemos também, meus irmãos, que Moisés não feriu as águas por isso, porque as águas foram abençoadoras. Então, quem feriu as águas foi Arão. Arão levantou a vara e ele sim feriu as águas. Amém? Esse é um ponto. Outro ponto, meus amados e queridos irmãos, amém? É que os magos fizeram este sinal com os seus encantamentos, amém? E a pergunta que fica é como se havia sangue em toda a terra do Egito, aonde que os magos encontraram água para serem transformadas em sangue. Havia parte do Egito ainda, que aqui não é comentado, em que havia ainda água. Por esse motivo, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Mais adiante, meus irmãos, nós vamos ver aqui um fato interessante, meus irmãos, aqui, já no capítulo 8, amém? Já no capítulo 8, nós vamos aqui, aleluia, e que diz assim, meus irmãos, no versículo 1, e depois disse o Eterno a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Eterno, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se o recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. Disse mais o Eterno a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver o versículo 6. Na Bíblia hebraica, meus irmãos, nós vamos ver aqui que diz o seguinte, e Arão estendeu a sua mão sobre as terras do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Aqui, no hebraico, meus irmãos, a palavra não é rã. Pode observar aqui, você tem a palavra Hatsefaredia. Essa palavra é ou,
Amém? É um artigo definido. Subiram. Amém? Só que não eram rãs. Aqui diz sefaredia. Sefaredia quer dizer rã no singular. Amém? Se entrando aqui no dicionário do hebraico, você vai ver que aqui está a palavra de sefaredia. Amém? Está aqui, você pode observar aí, meus irmãos, está aqui embaixo. Quer dizer sapo, rã no singular. Amém? Sefaredia, ela é sapo, rã no singular. Então, a pergunta que fica é, como é que aqui está traduzido como rãs? Se, na verdade, que subiu, né, uma rã. E aí eu já até comentei na manhã com os irmãos, é porque essa rã, essa grande rã que subiu, ela foi sendo atacada pelos egípcios, e à medida que batiam nela, ela se multiplicava em duas, e batiam nela de novo, e se multiplicava mais em duas, e assim por diante. Por isso que aquela rã única, por isso que a Torá, ela nos fala no singular, sefaredia, amém? Por isso que ela fala ali de uma rã, amém? E não várias rãs. Se fosse várias rãs, seria sefaredeaot, amém? Seria o final, o sufixo ot, rãs, amém? Mas ali fala no singular, sefaredea. Então, uma única rã subiu do rio, meus irmãos, das águas do Egito, amém? Provavelmente do Nilo, e essa rã é que ela foi sendo multiplicada à medida que se batia na rã, ela ia sendo multiplicada, meus irmãos. Esse é o motivo pelo qual nós vemos a tradução aqui, ela ficou prejudicada, meus irmãos, porque, na verdade, subiu uma rã, e essa rã, depois virando outras rãs, cobriram a terra do Egito. Aleluia! Amém? E aqui nós vimos já essa revelação para falar com os irmãos. Aqui também, meus irmãos, nós vamos ver, louvado seja Deus, dentro da continuidade do texto, amém? O Eterno vai rogar a Deus. Ali diz também, irmãos, aleluia, e tirou as rãs e tal. Vamos aqui no próximo, amém. E diz assim, disse mais o Eterno a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E diz assim, meus irmãos, aleluia, que eles fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o povo da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. Mas diz, irmãos, que os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Aqui os magos não puderam. Então você veja, meus irmãos, que nesse terceiro sinal, magos não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. E então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Eterno tinha dito. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, os magos falando que isso é o dedo de Deus, reconhecendo e temendo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele realmente era muito mais poderoso que o Deus dos egípcios, que nada mais é do que elementos da citraarra que estavam ali enganando aquele povo, amém? Elementos do reino das trevas que tinham a permissão de Deus para fazer alguns sinais, mas quando Deus deixa de dar permissão, eles não têm mais condição de fazer sinal nenhum. E ali, irmãos, também vem o detalhe que quando ele diz que é dedo de Deus, né, tem, né, os raraminhos sábios dizem, meus irmãos, que o dedo de Deus é ali, com um dedo, Deus fez esses 10 milagres, meus irmãos, amém? Que foram os 10 milagres, as 10 pragas para sair do Egito. Na saída, quando diz lá no livro de Shemot, quando o povo de Israel sai do Egito e é dito que a mão de Deus fez isso, como a mão tem 5 dedos, então seria que na saída do povo de Israel para atravessar o mar de juncos, chamado de Mar Vermelho, Deus teria feito ali, meus irmãos, 50 milagres. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vemos também esse ponto, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Eterno,
E eu queria, meus irmãos, ainda trazendo em relação àquela passagem, meus irmãos, que nós vimos, porque o povo de Israel estava sendo escravizado. Aqui mesmo nós vemos, meus irmãos, que durante todo esse período desses sinais, o povo de Israel continuava trabalhando forçado e o faraó, ele não recuou nem um pouquinho na escravidão de serpente, né, meus irmãos, que estava usando de muita ferida, ferindo fortemente o povo de Israel. E nós vemos ali, meus irmãos, que nós falamos no início da mensagem, que o povo de Israel, ele era colocado, inclusive, para fazer aquelas cidades de Pitom e Ramessés, e depois aquelas cidades afundavam na areia movediça, e ali, meus irmãos, elas afundavam, e depois eles tinham que construir de novo. Amém? Porque esse sofrimento, meus irmãos, era um sofrimento maior. E eu vou trazer o mesmo caso, que eu já comentei com os irmãos em outra ocasião. Nós vamos trazer aqui, meus irmãos, aquele caso de um judeu, meus irmãos, que ele foi condenado a trabalhos forçados na Sibéria, amém? No início do século XX, meus irmãos, ele foi condenado simplesmente porque praticava o judaísmo lá na Rússia, amém? Então, ali, meus irmãos, ele foi condenado, a Rússia tinha se transformado num Estado ateu, amém? Que denominou-se de União Soviética, e mandou aquele judeu e outros tantos para os campos na Sibéria a fazerem trabalhos forçados. E aquele homem, meus irmãos, ele trabalhou por 5, 10 anos empurrando um moinho. E ele empurrava o moinho todos os dias e exaustivamente, chegava muito exausto, era um trabalho escravo, penoso, amém? Enfim, meus irmãos, aquele homem estava ali sofrendo muito, mas ele não negou que era judeu, não negou que praticava o judaísmo, e mesmo assim ele continuou empurrando o moinho. Até que, meus irmãos, ao final de 5, 10 anos, os russos chegaram e libertaram aquele homem, aquele judeu, aquele Yudim, amém? Ele foi liberto do campo de concentração, isso é uma história verídica, meus irmãos. E ali, meus irmãos, quando ele foi liberto, os russos foram mostrar para ele, meus irmãos, do alto, o moinho que ele empurrava todos os dias durante todos esses 10 anos. Cada dia ali sofrendo, não tinha sábado nem domingo, era todo dia. E eles foi ali, meus irmãos, mostrar o moinho. E quando ele olha para aquele moinho, meus irmãos, está observando que aquele moinho não estava conectado a absolutamente nada. Ele pensava naqueles 5, 10 anos que, pelo menos, ele estava empurrando aquele moinho, mas estava fazendo alguma coisa útil. Estava produzindo trigo, estava produzindo cereal, enfim, para poder, grãos de uma maneira em geral, para alimentar o povo russo. Então, isso consolava aquele homem. Mas aquele homem, depois, ele descobre que aquele moinho não está conectado a nada. E aí aquele judeu, ele diz assim, foi o pior dia da minha vida. Por quê? Porque ele descobriu que tudo que ele tinha feito não teve objetivo nenhum. E esse era o maior sofrimento que Faraó estava impondo ao povo de Israel. Esse era o sofrimento que o Eterno estava irado com Faraó, porque ele tinha colocado na mão de Faraó um instrumento. Um instrumento, Faraó, a vara que você tem, escraviza o meu povo. É um período delimitado. Mas Faraó foi além do mandado do Eterno. Da mesma maneira, por quê, irmãos? Porque ele fez o povo de Israel, os filhos de Israel, construírem cidades que se afundavam. E o povo de Israel sabia que estava construindo uma cidade que não ia vingar. Que se ainda fosse alguma coisa que vingasse, alguma coisa, até o escravo ficaria consolado, porque ele viu uma finalidade naquilo que ele fez. Mas ali o faraó humilhava dobrado Israel, porque além de escravizá-lo com cargas pesadíssimas, e o povo, quando ia ver o fruto do seu trabalho, o fruto afundava. Da mesma forma, aquele Udim, ele relata que naquele dia em que ele foi liberto, ele até disse assim, meus irmãos, no relato verídico dessa passagem, meus irmãos, desse fato, desse evento, desse acontecimento, ele diz claramente que foi o dia que foi o inferno na vida dele. Então ele diz que os 10 anos que ele trabalhou empurrando o moinho não foi o inferno. O inferno foi ele ter sido libertado e visto que o moinho não estava conectado a nada. Amém?
E ali, meus irmãos, a mesma forma é o que está acontecendo ali, meus irmãos, porque o povo de Israel, ele sempre foi perseguido. Israel, o Holocausto, meus irmãos, não é a maior tragédia. O tempo de Faraó também não é, foram várias tragédias. Teve o tempo da Santa Inquisição, meus irmãos, na Espanha e Portugal, em que foram mortos milhares e milhares de judeus, amém? Sempre o povo foi muito perseguido. Então, já com esse todo histórico de perseguição, o povo se sentia contente de pelo menos que o fruto do seu trabalho servisse para ajudar até os inimigos. Mas mesmo assim, meus irmãos, quando aquele judeu viu que o trabalho dele não estava conectado a nada, ele ficou muito abatido, mas enfim, meus irmãos, foi pior do que ele disse mesmo, foi pior do que todo o período que ele viu que ele estava ali, meus irmãos, trabalhando como escravo para a União Soviética, meus irmãos. Então, meus amados, e o Eterno, meus irmãos, ele nos dá esse recado nessa noite, amém? Para que tudo que nós fazemos, que nós fizermos, nós vejamos um objetivo, quando nós estamos ali lendo Shacharit, quando ali estamos orando ao Eterno, nós temos um objetivo de adoração a Deus, nós vemos que o nosso Deus responde nossas orações, Deus ele é reativo, a gente clama, ele responde, a gente vê o fruto do nosso trabalho com Deus, a gente vê o fruto das nossas orações diante de Deus, porque o nosso Deus não é que nem o faraó, o nosso Deus ele pode testar o seu servo, pode testar a sua serva, mas é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, que nunca vai colocar nem você, meu irmão, nem minha irmã, nenhum de nós, diante de uma situação que todo o trabalho que tu fizeste, que eu fiz, que você fez, seja um moinho conectado a nada. Não. Quando nós fazemos as coisas para Deus, adoramos a Deus, clamamos o teu nome, sabemos que tudo que nós fizemos aqui nessa vida vai ter uma finalidade útil, sim. O Eterno, ele vai dar a resposta certa. O Eterno vai abençoar. O seu trabalho não é vão no Eterno. Aleluia. Você ora ao Eterno, você clama ao Eterno. Nosso Deus, ele não é que nem Faraó, que inclusive ele se irou com Faraó, porque Faraó estava fazendo a pior humilhação, que a pior humilhação é o povo ver que o seu trabalho não estava sendo levado a lugar nenhum. Então, meus irmãos, e nós que somos também Israel, somos povo judeu, nós sabemos que nossa oração chega ao Eterno, nós sabemos que as nossas leituras de Salmo, a nossa leitura de Torá, a nosso Shema chega ao Eterno. O Eterno é um Deus reativo, ele responde, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é que pediu para nós fazermos isso, nos ordenou com amor, ordenou com carinho, com amizade, e nós fazemos isso para o nosso Deus, e tenham certeza que todo o vosso trabalho e vossa dedicação ao Eterno tem resposta, porque ele é bondoso e misericordioso. Amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno, e inclusive lembra, meus irmãos, você pode estar sendo testado, você pode estar sendo provado, você pode estar sendo testado pelo Eterno, mas lembre-se, meus irmãos, em vez de você chegar para o Eterno e dizer para o Eterno, Pai, eu tenho um grande problema, diga para o teu problema que você tem um grande Deus. Amém? E que o Espírito do Eterno continue falando ao coração, teu coração, aos nossos corações, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.